Aqui na capital, a gente tem 600 mil pessoas para tratamento de esgoto, que equivale a uma população maior do que a população de Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado. Buenas! Estamos aqui em mais um Café com Zine. Antes de mais nada, eu queria te convidar para clicar em se inscrever no meu canal no YouTube, Engenheiro Zine, e também na página, dar um like lá na página do Facebook, Engenheiro Zine. Gerson Burman. Gerson Burman é deputado estadual pelo PDT, engenheiro civil, e já foi secretário estadual de obras do Rio Grande do Sul. Então, Burman, boa tarde, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo. Boa tarde, Zine. Para nós que é uma satisfação muito grande aí participar do teu programa Café com Zine, uma honra, uma satisfação muito grande poder participar, enfim, do teu programa, um colega de formação também, engenheiro Zine, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande estar junto contigo na tarde de hoje. Burman, eu queria que tu contasse para a gente um pouco da tua trajetória e da tua história. Bom, na verdade, nós temos aqui uma tradição de família aqui dentro do trabalhismo, né, do antigo PTB, lá da década de 50, quando meu tio, Ben Orlando Burman, foi vereador aqui em Juí, depois foi prefeito de Juí, acaba se elegendo deputado estadual, e posterior a isso, houve o golpe de 64, a partir daí ele foi exilado, né, passou um bom tempo aí da sua vida vivendo no Uruguai, e a partir daí a família acabou também se envolvendo, meu pai, aí nós entramos na época para o MDB, era um bipartidarismo, né, MDB e Arena, e posteriormente lá em 82, meu pai também se elege prefeito aqui do município de Ijuí, o tio Orlando se elegeu deputado estadual, e aí nós começamos, acima de tudo, esse trabalho sempre dentro desta linha trabalhista, né? Com Getúlio, com Jango, com Brizola, enfim, sempre nesta linha trabalhista. E eu tive a oportunidade aqui em Juí também de ter sido secretário de obras durante um período de 4 anos, né? Posteriormente fui eleito vice-prefeito aqui do município de Juí, e mais adiante acabei concorrendo a deputado estadual e acabei ficando de primeiro suplente na minha primeira eleição, e tive a oportunidade de assumir o cargo de deputado estadual com a ida do João Luiz Vargas para o Tribunal de Contas. Eu acabei me efetivando nesse mandato, né? E hoje, na verdade, estamos aqui como líder partidário do PDT, no nosso 5º mandato de deputado estadual. Burman, dentro do teu mandato como deputado, identificamos diversas pautas e causas, mas talvez a que mais se destaque seja o de desenvolvimento para a região que tu mora, de Juí. Se tu pudesse nos contar um pouco sobre os projetos e emendas destinadas para a região. Na verdade, este sempre foi um grande compromisso nosso. Nós saímos aqui com esta responsabilidade. Aliás, uma responsabilidade que nós, politicamente, também temos aqui no município de Juí, né, Zine? Para te ter uma ideia, o PDT, desde 82, nós só perdemos uma eleição, o PDT aqui no município de Juí. Todas as oportunidades o PDT tem comandado o município de Juí, assim como comanda hoje, com o prefeito Valdirec. Nós tivemos nesse período aqui, meu pai fez 2 mandatos, Vanderlei Buba como prefeito de Juí, tivemos o Gerson Ferreira como prefeito de Juí, tivemos o Valdirec, que hoje é o atual prefeito de Juí, tivemos também o Fioravante Balim, que também fez 2 mandatos como prefeito de Juí, é o nosso futuro candidato a prefeito aqui no município de Juí. Então, nós temos toda uma história na construção do desenvolvimento do município de Juí, fazendo administrações sérias, fazendo administrações responsáveis e voltadas, enfim, para a população, né? Nós, dias atrás, agora mesmo, tivemos a informação de termos aqui em Juí uma das 3 cidades escolhidas como melhores escolas infantis, né? Então, ficou Ijuí, Carlos Barbosa e Farroupilha. Então, você veja que é um trabalho sério voltado para essa área que tanto o PDT defende, que é a área da educação. Nós tivemos a oportunidade, enfim, do nosso mandato, de nós poder trabalhar diversas reivindicações e causas aqui do município de Juí.
Eu posso citar algumas delas. Se nós pegarmos aqui o Hospital Bom Pastor, que está indo agora para a sua fase conclusiva, nós, na época que o Ciro Simone era o nosso secretário estadual de saúde, nós conseguimos lá um contrato de 4 milhões de reais para que nós pudéssemos dar sequência a esse hospital, que agora está chegando na sua fase conclusiva, e nos próximos dias deve ser inaugurado um novo prédio do novo Hospital Bom Pastor. Nós tivemos aqui no nosso Hospital de Caridade de Juí, para citar um exemplo também, a oportunidade também de, nesta época, fazer o credenciamento endovascular do Hospital de Caridade de Juí, que as pessoas, na verdade, na época, se deslocavam para Passo Fundo, para Porto Alegre, para fazer as cirurgias do coração, cirurgias endovasculares, e que agora elas possibilitam fazer aqui no município de Juí. Além da nova contratualização na época do HCI, que melhorou muito a condição financeira do hospital aqui de Juí. Uma antiga luta nossa, que nós estamos agora no começo, para te ter uma ideia, aqui com a nossa Unijuí, é o curso de medicina da Unijuí, né? Essa é uma luta antiga aqui da Universidade de Juí, da região, né? Porque nós consideramos o curso de medicina importantíssimo, não só para o desenvolvimento aqui da região, mas também para essa questão da área da saúde. Na verdade, esse foi um dos grandes erros, nós consideramos, no passado, de não ter se criado mais universidades, cursos de medicina nas universidades. Isso fez com que o país, em determinado momento, pelo estrangulamento, se obrigasse a criar um programa mais médico, trazendo médico de fora para cá. Esta interiorização dos cursos de medicina vai facilitar para que aqui na região nós possamos ter médicos, aqui em Augusto Pestana, em Catipe, em Coronel Barros, em Bozano, em Santo Augusto, enfim, toda a região. E essa foi uma grande conquista. Nós estamos recém na segunda turma, né, do curso de medicina aqui. Serão 6 turmas, serão 300 alunos, nós estamos com 100 alunos por enquanto, né? Mas esse número de alunos, ano a ano, vai aumentando até chegar a esse número de 300 e seguramente vai ajudar muito a desenvolver o nosso município de Juí. Nós tivemos também, com a nossa passagem aqui pela Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, também a possibilidade de fazer inúmeras obras em escolas aqui no município de Juí, inclusive 3 ginásios, 2 deles já concluídos, né, que foi o da Escola Juizinho e da Escola Rui Barbosa, né, nós concluímos esses 2 ginásios, estamos hoje concluindo o ginásio da Escola Luiz Folhato, e temos ainda um da Escola 25 de Julho, que ainda está em fase de projeto, de conclusão de projeto, mas também são obras significativas. Pela primeira vez nós tivemos emendas, né, de nós poder destinar 200 mil reais direto do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, quer dizer, direto para a Prefeitura de Juí, para que nós pudéssemos trabalhar aí a questão do Covid, né, que nós estamos vivenciando, enfim, esse momento triste, né, da nossa realidade. Turma, a minha principal bandeira, como pré-candidato vereador em Porto Alegre, é o saneamento básico. Aqui na capital, a gente tem 600 mil pessoas em tratamento de esgoto, que equivale a uma população maior do que a população de Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado. Aí eu queria te questionar, tu que foi gestor público da Secretaria de Estado de Obras, e que tinha a Corsã subordinada, né, à Secretaria de Obras, ou fazia parte da estrutura, hoje está na de Meio Ambiente, mas na época era na tua pasta. Eu queria te questionar o quanto tu considera esse setor estratégico para o Estado e para os municípios, e também nessa conjuntura aí de marco regulatório do saneamento, né? Olha, nós consideramos a questão do saneamento, né, como uma das questões primordiais aqui no estado do Rio Grande do Sul. Até porque, se nós temos, por um lado, a questão da água praticamente solucionada, né, tanto em Porto Alegre, mas também em todo o estado do Rio Grande do Sul, grande parte, devido a esse trabalho da Corsã, que nós tanto defendemos, nós temos também um grande gargalo aqui no estado do Rio Grande do Sul, que levantou a parte disso, que é o problema do tratamento do esgoto. Este é o grande desafio que nós temos aqui pela frente ao longo dos próximos anos, né? É poder recolher e tratar esse esgoto, coisa que é feito em 20% apenas no estado do Rio Grande do Sul, mais do que isso não. E é esse o grande desafio que a Corsã, que Porto Alegre, enfim, que todos os municípios têm.
E é uma bandeira aqui que tu abraça, que nós consideramos fundamental. Se nós queremos cuidar do nosso meio ambiente, e que é essencial, é primordial nós cuidarmos, inclusive, da água dos nossos rios, nós temos que tratar os esgotos das cidades. E esse é o grande demanda que se tem pela frente. Assim como eu defendo, e sempre defendi, de que a Corsã, de que a CE, de que o Banrisul, enfim, que essas empresas continuam sendo públicas, eu também não tenho problema nenhum de fazer parcerias público-privadas, no caso da Corsã, por exemplo. Porque eu acredito que se a Corsã não tem recurso suficiente para fazer as obras de esgoto em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, a parceria público-privada pode ser, sim, uma alternativa, como a Corsã vem trabalhando, enfim, na região metropolitana, essa situação nos dias de hoje. E eu acredito que quem tem que ganhar é a população como um todo. Continuar sobre a administração de uma empresa pública, porque nós consideramos, né, que a Corsã pública ela é fundamental, ela é essencial, né, para o estado do Rio Grande do Sul. Nós somos contra a privatização, principalmente de setores primordiais como a água. A água é uma questão que tem que servir a toda a população e ela não pode visar o lucro. As empresas privadas visam o lucro, que é natural, né, que faz parte. A empresa pública não. A empresa pública visa a qualidade daquele produto que ela entrega. E é isso que nós queremos. Nós queremos que a água, sendo um bem essencial para a vida das pessoas, ela continue sendo uma questão pública, uma questão de saúde pública, que se entregue um produto de qualidade à população. E a questão do esgoto é isso que eu colocava. Nós precisamos fazer esse tratamento, esse recolhimento, esse tratamento. Então, por isso, ela precisa estar sob o controle do Estado. E por isso a parceria público-privada ela pode ser interessante para injetar recursos para fazer essas obras de esgoto, para nós poder tratar esse esgoto, para nós poder cuidar dos rios, para nós poder cuidar, enfim, de todo esse meio ambiente nosso que tem sido tão agredido aqui ao longo de décadas e décadas, né? Burman, eu como servidor da Secretaria Estadual da Saúde, engenheiro químico do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, que atua no programa de vigilância da qualidade da água para consumo humano, direcionei os meus projetos de pesquisa, de mestrado e doutorado, algo que fosse aplicado no setor. E a gente tem vontade de poder traduzir em evidências de riscos à saúde o déficit de saneamento. Um desses papéis, acho que eu fiz, e a modéstia, acho que fiz bem, foi o seguinte: levantar na série histórica quantos sistemas de abastecimento de água tiveram a quantificação de protozoários na água bruta captada. Burman, de 202 pontos do estado, 56 tem média geométrica de Escherichia coli acima de 1.100 ml na média geométrica anual. Isso significa que tem 56 mananciais altamente impactados e que precisam ter a análise de protozoários. Desses 56, que na série histórica desde 2012 monitoraram protozoários, nós tivemos quantificação em 21. 21 pontos de captação tiveram protozoários quantificados na água bruta. E desses 21, não tem como tu remover protozoários, como o Toxoplasma gondii, que foi o surto de Santa Maria, não tem como tu remover ele pela desinfecção com cloro. Tu remove ele pela etapa de filtração, uma barreira física. Desses 21 sistemas, apenas um atingiu a eficiência de tratamento capaz de garantir a remoção dos protozoários. E aí chegou à conclusão de que 1.600.000 gaúchos beberam água desde 2012 com um risco de ter a presença de protozoários. E aí, aquele dilema inicial de como comprovar a evidência dos riscos à saúde pelo déficit do saneamento se comprova por meio desse levantamento que foi feito, junto com a Escola de Saúde Pública, num programa de residência multiprofissional que a gente tem na área da saúde, com ênfase de vigilância à saúde. Mas, dado esse contexto, eu queria te questionar sobre a questão do saneamento aqui no Rio Grande do Sul. Ela pode e deve avançar investindo no setor e entra sobre as parcerias públicos-privadas, mas, assim, quais as principais fragilidades e potencialidades do Estado referente ao saneamento? O grande problema do saneamento aqui, no nosso modo de entender, foi justamente a falta de investimento, principalmente aqui
na coleta e no tratamento do esgoto. Se nós pegarmos, por exemplo, você veja que Ijuí é um município aqui com 85 mil habitantes hoje. Desses 85 mil, agora, porque a Corsã andou investindo aí ao longo dos últimos 5 anos, nós temos aqui 20% apenas da cidade com coleta e tratamento de esgoto. O resto, 80% da cidade, ainda não tem nem coleta nem tratamento de esgoto. E aí vem o problema que tu levantou agora, né? De que acaba a cidade trabalhando com fossa e sumidouro, e, na verdade, contamina lençol freático, contamina, enfim, as águas, contamina os riachos, né? Então, esse é um grande problema que nós temos, que não é só próprio aqui de Juiz, é da grande maioria do estado do Rio Grande do Sul, cujo esgoto não é tratado, cujo esgoto não é coletado. E se tu pegar aí a própria região metropolitana, com exceção de Porto Alegre, que tem grande parte com esgoto recolhido e tratado, na região metropolitana de Porto Alegre, a maior parte não é tratada, e isso acaba provocando, fazendo com que os rios, Rio dos Sinos, o próprio Guaíba, fique totalmente contaminado. E é isso que nós temos, esse é o grande desafio. Em relação a outra área do saneamento básico, a questão de resíduos, tem descarte de resíduos sólidos, a criação da Lei Estadual 13.306, que estabelece a obrigatoriedade aos estabelecimentos comerciais, revendedores de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, em dispor recipientes individualizados para seu recolhimento, um dos projetos do qual tu participou. Eu queria te questionar o que te motivou a levar em frente esse projeto e quais outros destinos à gestão de resíduos sólidos que tu tem em desenvolvimento. Na verdade, a preocupação que nós temos é justamente com as questões ambientais, que tanto nos preocupa a todos, né? Esse tipo de pilha, lâmpadas fluorescentes, isso aqui provoca uma contaminação do solo e também dos nossos mananciais muito grande, né? Vai acabar refletindo lá nos rios, nos riachos, e é isso que nós queremos evitar. Por isso, na época, nós protocolamos e aprovamos esse projeto, né? Para que, enfim, eles sejam entregues àquelas empresas que vendem esses produtos, sejam responsáveis por receber, depois de vencidos esses produtos, elas recebem, enfim, esses produtos para dar o descarte apropriado a esses produtos. Nós temos, inclusive, Zine, para te ter uma ideia, um outro projeto protocolado na Assembleia Legislativa, que também é uma questão que nos preocupa muito, ela ainda está na fase de análise na Comissão de Constituição e Justiça, mas que diz respeito à proibição de uso de canudinhos e copos plásticos, porque nós acreditamos que é outra questão que agride fortemente o nosso meio ambiente, tanto o nosso solo como também o nosso rio. Grandes partes desses copos plásticos, desses canudinhos, acabam indo para os rios, acabam indo para o mar, e isso acaba provocando uma série de problemas, inclusive com a fauna, né? Então, nós trabalhamos também essas questões. Burman, em 2010, com a tua iniciativa, foi criado um projeto de lei para declarar a cidade de Catuípe como terra das águas minerais. Tu acreditas que esse reconhecimento seja uma forma de preservação ambiental? E qual a tua perspectiva em relação à preservação da água no Rio Grande do Sul? E se tu puder também nos contar um pouco sobre projetos relacionados à preservação da água. Na verdade, a Catuípe, Terra das Águas Minerais, é porque lá realmente é um lugar onde nós temos diversas instâncias hidrominerais, tá? Para você ter uma ideia, os copinhos da água da Corsã, eles são envasados justamente no município de Catuípe, né? E fornecidos, enfim, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E nós temos, é lógico, essa preocupação com os mananciais, com a qualidade da nossa água, com o futuro, enfim, pela frente, para que nós possamos continuar abastecendo as nossas cidades com uma água de qualidade. Eu tenho também um projeto justamente nessa área que diz respeito à utilização da água dos telhados dos corpos de bombeiros, justamente para abastecer os caminhões, para não pegar uma água tratada da Corsã para encher o tanque de um caminhão
que se crie um reservatório, né, nesses prédios novos que foram construídos do Corpo de Bombeiros, pelo menos dos novos, né, se possa criar uma espécie de uma cisterna para abastecer o caminhão do Corpo de Bombeiros, para que não se desperdice essa água. Isso tudo precisa ser conscientizado pelas pessoas, né, e é esse o trabalho que nós procuramos fazer. A respeito do tema de reforma da Previdência, né, a gente teve recentemente uma reforma nacional aprovada, também teve reforma da Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, mas tu também participa de uma comissão na Assembleia Legislativa relacionada a esse tema, então se tu pudesse compartilhar com a gente um pouco sobre a tua perspectiva desse tema. Eu presido a Frente Parlamentar em Defesa da Terceira Idade e dos Idosos da Assembleia Legislativa. E é justamente a reforma da Previdência o que mais impacta a vida dos idosos, não tenho dúvida disso. Nós até reconhecemos da necessidade que se tinha de se fazer uma reforma da Previdência, porque nós temos hoje uma natalidade menor e as pessoas estão vivendo mais. Tá? No regime de repartição que nós temos hoje, quem trabalha é para pagar aqueles que já estão aposentados. Como as pessoas estão vivendo mais e tem menos índice de nascidos, isto faz com que comece a se ter um grande desequilíbrio. Então, era necessário se fazer uma reforma, né? Então, nós tínhamos a perfeita leitura de que isto era necessário, de que isto era importante. Mas nós temos que considerar que a Previdência é o melhor sistema que tem de distribuição de renda no nosso país. E que o que nós precisávamos ter combatido com a reforma da Previdência era justamente os privilégios. Isto que nós sempre defendemos enquanto trabalhistas, enquanto pedetistas, que nós pudéssemos combater os privilégios que estão por aí. E, infelizmente, isso acabou não acontecendo. Principalmente se nós pegarmos os pequenos municípios, nós vamos ver que eles vão ser extremamente impactados por essa reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional. Por quê? Porque vai diminuir a renda dessas pessoas ao longo dos anos. Se nós pegarmos, para dar uma ideia aqui, ó, ela vai dar uma economia para os cofres nacionais de 850 bilhões de reais, né? Mas ela vai causar redução drástica das aposentadorias, né? O homem vai precisar de 65 anos para se aposentar, a mulher de 62, né? Nós vamos ter as novas aposentadorias pela média, desde que o cidadão entrou no mercado de trabalho, e normalmente a gente começa ganhando um pouquinho, vai subindo lá no final, né? Só que ele vai acabar se aposentando diferente, como funciona hoje, onde você extingue, a partir de 94, as 20 menores arrecadações você deixa fora, e computa só a média das 80% maiores. Agora não vai ser mais assim, vai ser desde o início. E para você se aposentar por 100% da média, você vai ter que trabalhar 40 anos. Então, nós discordamos porque as diferenças, elas são enormes, né? Uma das maiores injustiças que nós temos, por exemplo, nessa reforma da Previdência aprovada, é que, por exemplo, ela não leva em consideração a diferença de profissões. Tu já viu um servente de pedreiro descarregando com 61, 62 anos de idade um caminhão de cimento na frente de uma obra? Ele não tem condições. Então, tu tinha que diferenciar o cara que é engenheiro, o cara que é deputado, o cara que é juiz, esse tudo bem, podia ser 65, podia ser até, de repente, mais, 67. Agora, o servente de pedreiro tem que tratar de forma diferente. Um garito tem que tratar de forma diferente. Ele não tem condição de saúde para poder desempenhar o seu trabalho até 65 anos de idade. Uma mulher comerciária que tem que ficar de pé o dia inteiro, eu acho que com 60 anos de idade ela está em condições de atender no comércio, ficar o dia inteiro de pé. Não tem condições também. E isso não foi levado em consideração nessa reforma da Previdência. E o que é pior, né? O que é pior, acima de tudo, é que não cortou os privilégios. Não cortou os privilégios, né? Você vai continuar tendo aposentadoria de 40 mil, de 50 mil, né? De 80 mil, né? Juízes, os deputados federais que lá estão, né? Os desembargadores, tudo vão continuar com aposentadorias. Vou citar um caso aqui, por exemplo, do presidente da República. O
presidente da República, desde os 33 anos de idade, é aposentado como capitão, ganhando R$9.000. Ele está aposentado agora como deputado federal, ganhando mais 35. Vai ser presidente da República para ganhar mais 35. Isso vai ser 80 mil. Isso não foi combatido. E eu citei o caso agora do Bolsonaro, mas isso vale para o Fernando Henrique, vale para o Lula, vale para a Dilma, vale para todos que foram presidentes. E que, além dessas aposentadorias, eles ainda têm uma estrutura de segurança, de viagem de avião de graça, mas isso aqui tinha que ter sido combatido numa reforma da Previdência, e não foi. Então, os reflexos disso que nós tivemos aqui, justamente para quem ganha menos, eles são muito impactantes. Nós aprovamos uma reforma que é extremamente injusta, justamente para quem ganha menos. Bruno, triste, né? Vou tentar reverter isso, né, com o Ciro em 2022. E um bom congresso também, né? Burman, olha só, outro tema. Em relação a reforma tributária estadual, a reforma tributária nacional, o que tu teria para nos dizer, Burman? Olha, essa é uma questão que precisa ser tratada como prioridade por parte do governo federal, né? A reforma tributária, ela é eminente, ela é urgente que seja feita, né? É verdade que nós precisamos fazer investimentos em infraestrutura, que nós precisamos melhorar nossas estradas, que nós precisamos melhorar nossa educação, que nós precisamos melhorar, acima de tudo, a nossa saúde, os nossos hospitais, é verdade isso. Mas, para isso, nós precisamos melhorar a nossa arrecadação. E como que se faz isso? Através de uma reforma tributária que seja justa. Para te ter uma ideia, e o grande problema que nós temos no país são as desigualdades sociais. Para se ter uma ideia, em 2012, vejam bem, 2012, nós tivemos os bilionários do Brasil responsáveis por 7% do PIB. Agora, em 2019, esses pouco mais de 200 bilionários são responsáveis por 17% do PIB brasileiro. Para você ter uma dimensão da concentração de renda na mão de poucas pessoas do nosso país. Aliás, os 5 maiores bilionários brasileiros, eles são responsáveis e têm um patrimônio equivalente a 50% da metade mais pobre do nosso país. Então, a concentração de renda é muito grande. Enquanto nós não mudarmos essa situação, nós vamos continuar com essas desigualdades sociais, né? Nós temos aqui 13 milhões e meio de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza no nosso país, né? Ou seja, com menos de R$150 por mês. A média do trabalhador com carteira assinada é R$1.900, do trabalho informal, R$635. Então, é urgente uma reforma tributária no nosso país, para que a gente possa trazer um pouco de igualdade aí para as pessoas, né? No Brasil, quem mais paga imposto é aquele que ganha menos. Quem ganha até 2 salários mínimos paga metade praticamente de imposto, porque o imposto no nosso país ele incide sobre o consumo, que é justamente sobre a alimentação, sobre a água, sobre a luz, sobre o aluguel, que é onde as pessoas mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, mais gastam, né? E quanto mais tu ganha, menos tu paga imposto. Se tu ganhar mais de 30 salários mínimos, tu já vai pagar só 26% do imposto. Quem ganha até 2 paga 50%, para te ter uma ideia das distorções. Para você ter uma ideia de algumas distorções, um cara que trabalha, está desempregado, vai trabalhar com Uber lá, ele paga o seu IPVA, né? Certinho lá, tem que pagar o IPVA todos os anos. Compensação, aquele que tem um jet ski, aquele que tem uma lancha, aquele que tem um avião seu, ele não paga. Está errado. É isso que nós temos que fazer com que essas pessoas passem a pagar. Nós precisamos fazer que os impostos das grandes fortunas sejam uma realidade. Grandes fortunas é quem tem mais de 10 milhões de reais, já não paga imposto. Tem que pagar. Os outros países pagam, os países desenvolvidos pagam, por que aqui não vai pagar? Bueno, Burman, eu queria te agradecer muito pela tua participação, por ter te ouvido, por ter compartilhado as tuas experiências como deputado estadual, no nosso quadro trabalhista, né? Eu acho que é uma oportunidade muito bacana para a nossa juventude poder estar ouvindo um representante do nosso Legislativo Gaúcho.
como tu começou citando, da questão da identidade com as bandeiras trabalhistas, né, e o quadro histórico também de um município da região de Juí que se destaca com a gestão trabalhista, e tu como deputado dando suporte por meio do Legislativo Gaúcho, né, eu acho que é um exemplo de representatividade que a gente tem e nossa, né, trabalhista. Então eu queria te agradecer muito por tu ter topado e te dizer que daqui a pouquinho a gente já entra na próxima, que daí vai ser a live com os outros 4 convidados, né? Tudo bem, Zine, eu que agradeço a oportunidade aí de participar do teu programa Café com o Zine, desejar sucesso aqui nessa caminhada, né, que tu tens pela frente aí. Acho que és uma pessoa extremamente capaz, preparada para bem representar o nosso partido na Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre. Então, eu desejo sucesso, bom trabalho, né, boa caminhada, e com certeza aqui teremos um futuro repleto aí de ti como de vereador, como deputado estadual, enfim, com uma carreira muito grande pela frente aí. Sucesso na tua caminhada aí, tá bom, meu amigo? Obrigado, Burmão. Forte abraço, então. Grande abraço.